Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma noite para estar trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Temos passado dias difíceis nesses dias na nossa nação brasileira, mundialmente. Essa pandemia do coronavírus tem deixado as pessoas agitadas, tem deixado as pessoas depressivas, mas o nosso Deus, ele tem sempre um milagre à nossa espera. Ele está sempre operando os seus milagres na nossa vida. Eu creio que o nosso Deus, ele irá operar o milagre na nossa nação brasileira. Eu creio que esse vírus não vai muito avante na nossa nação brasileira. Eu creio que Deus já está operando, a igreja tem orado, milhares e milhares de pessoas no Brasil têm clamado, têm orado para que Deus possa trazer a salvação, para que Deus possa trazer aí, né, venha abrandar, né, tudo isso que está acontecendo, essa manifestação desse vírus na nossa nação. E eu creio que tudo vai cessar rapidamente. Eu creio em nome de Jesus que esse vírus ele não vai progredir na nossa nação brasileira, porque a igreja está clamando. E a palavra, ela diz lá em Ezequiel, no capítulo 22, verso 30, ela diz que Deus ele procurou na nação de Israel, ele diz assim: eu procurei entre eles alguém que se pusesse na brecha, mas a ninguém encontrei. Né? Deus ali estava procurando alguém para que se colocasse na brecha, para que ele não destruísse a terra. Por isso que Israel ali foi para o cativeiro. E eu creio que nesses dias aí o que a igreja tem passado, né? A milhares e milhares de pessoas se colocando na brecha, a milhares e milhares de pessoas orando para que Deus ele possa estar intervindo em toda essa situação, né? Para que não haja fome na nossa nação. O desemprego já está grande, né? E eu creio que a solução ela vai vir. Eu creio, você que está me ouvindo aí, eu creio, creia também que Deus ele é poderoso para estar operando na tua vida. Não fique o tempo todo preocupado, porque a preocupação leva ao desespero, mas tão somente busca o Senhor, faça também a tua parte, aquilo que tu tem que fazer, aquilo que nós temos que fazer, somos nós que temos que fazer, seres humanos. Agora Deus, ele entra no milagre, Deus entra nas nossas atitudes. Quando nós tomamos a atitude de fé, Deus vai lá e envia o milagre, Deus vai lá e promove, né? E promove lá em cima da situação todo milagre, né? Quem está em escassez, você toma uma atitude ali de fé, Deus entra com os recursos. Então eu creio que o nosso Deus ele tem o controle de toda a situação na face da terra. E tudo que acontece não é em vão. Acontece tudo porque Deus tem um propósito na vida de nós brasileiros, como também em todas as nações. Eu creio que em tudo Deus tem um propósito. E eu quero nesse momento, eu quero estar compartilhando com você uma palavra que se encontra lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 1 até o versículo 11, né, que fala sobre a pesca. Vamos ler então e vamos meditar e explanar essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Eu creio que essa palavra falará muitíssimo à sua vida, ao seu coração, à sua mente e vai levar você a um novo nível de fé em nome de Jesus. Assim diz a palavra de Deus. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago,
Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, né? Os pescadores ali estavam lavando as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Senhor Deus e Pai, nos fala, Espírito Santo de Deus, através da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Fala em cada mente, em cada coração que está ao alcance desse vídeo, da minha voz, Senhor, e que essas palavras chegam a esse coração, chegam a essa vida e traga transformação de vida, Senhor, em o nome de Jesus. Amados e amadas, nessa noite eu quero falar a respeito desse texto que nos fala aqui sobre a pesca maravilhosa. Aqui, o texto aqui ele nos informa que a multidão ela estava apertando Jesus, porque eles queriam ouvir a palavra de Deus. E Jesus estava ali junto ao lago de Genezaré. E ele vendo dois barcos, junto ali, né, a beirada ali da praia do lago ali, ele viu ali os pescadores, né, que haviam acabado de desembarcar, eles estavam lavando as redes. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que eles estavam lavando as redes, ou seja, no meu celular, a versão do meu celular, a King James, diz que Jesus observou, né? Antes de Jesus ele falar com Pedro ali, ele ali de encontro ali o barco, diz que ele observou, ele viu que havia dois barcos. Aqui nessa minha versão ela não fala disso, mas na King James fala. E ele viu que ali os pescadores haviam acabado de desembarcar, estavam lavando nas redes. E o que acontece? Jesus não viu movimentação nenhuma de carregação de peixe. É a primeira coisa que eu quero deixar aqui, ou seja, não havia nenhuma movimentação de carregamento de peixes ali, ou seja, eles não haviam pescado nada, né? E Jesus com certeza viu também os seus semblantes ali naquele momento. E diz aqui, continuando o texto, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, né? Então Jesus, ele pediu que fosse um pouquinho mais para dentro do mar, né? Para ele poder pregar o povo ali. E ele assentado ali, ele do barco, ele estava explanando a palavra de Deus, ensinando ali a multidão. E diz a palavra que quando ali ele termina de ensinar ali o povo, né, a palavra de Deus, o que ele faz? Ele pede, né, ele pede para Simão, olha, vamos ir para águas mais profundas. E chegando, né, um pouco mais afastado ali da praia, o que ele faz? Ele vai lá para Pedro e fala para Pedro, Pedro, lança as redes. Aí Simão Pedro, ele se prostra ali perante os pés de Jesus e diz assim, Senhor, mestre, havendo trabalhado a noite toda,
nada. Todos nós aqui, Senhor, nós não apanhamos nada, mas debaixo da tua palavra nós lançaremos as redes. Nós lançaremos as redes, porque nós cremos que debaixo da tua palavra tudo é possível acontecer, né? Ainda que nós não apanhamos peixe nenhum durante a noite toda, mas debaixo da tua palavra, eu creio que nós apanharemos uma grande quantidade de peixe. Eu creio que Pedro pensou assim, ó, debaixo da tua palavra, Jesus, eu creio que vai acontecer um milagre. E diz aqui a palavra que quando foi lançado, né, as redes ali, o que aconteceu? As redes estavam quase se rompendo. As redes estavam quase se rompendo, porque havia uma grande quantidade de peixe, a ponto de além, né, além de eles estarem ali com o barco deles ali, apenas o barco deles, eles tiveram que chamar aquele outro que estava ancorado lá na beira da praia, né? Isso quer dizer o seguinte: todas as vezes que Deus ele traz a bênção para a nossa vida, essa bênção para a nossa vida, ela vai servir para abençoar outras pessoas também. Foi o que aconteceu. Além de Pedro, João, Tiago, André, que estavam ali no barco, os discípulos, eles serem abençoados ali com aquela pesca maravilhosa, o milagre que Jesus efetuou ali, além deles, Pedro chegou e pediu, vamos chamar, né, os outros pescadores do outro barco ali também, porque eles não tinham sido convidados por Jesus, porque Jesus havia chamado apenas aqueles discípulos, os discípulos que eram íntimos dele, para águas mais profundas. E aí, diz ali que ele chamou, né, ele chamou ali os outros ali, para poder também encher também o barco dos outros também, porque a pesca, ela foi maravilhosa, a pesca foi tremenda, né? Tremenda, porque todas as vezes que Jesus está num barco, está no nosso barco, o milagre vai acontecer. Jesus gosta de abastança. Jesus não gosta de miséria, mas Jesus gosta de abastança. Foi o que aconteceu. As redes estavam quase se rompendo. Então, para que elas não viessem, né, a se romper, né, eles pegaram, chamaram lá, né, o barco não viesse a afundar de tanto peixe, né, chamaram, vamos chamar lá o pessoal do outro barco. Chamaram e foram lá e encheram também o outro barco. E outra coisa também que me chama a atenção aqui, que Simão, né, Simão, ele se prostra aos pés de Jesus dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Porque Simão, ele reconheceu que Jesus, ele era Deus. Ele reconheceu que Jesus era Deus, que ninguém poderia fazer tamanho evento ali se não fosse o próprio Deus, tamanho evento que aconteceu ali. Porque Pedro, ele viu assim, como pode esse homem, ele saber de tudo como nós estávamos nos sentindo. Nós estávamos tristes, nós estávamos cabisbaixos ali, à beira-mar, ali, porque nós não pescamos nada, mas ele foi lá, ele apareceu, ele trouxe uma palavra de ensinamento àquela multidão, dispersou a multidão e nos levou para a água mais profunda, porque ele tinha a intenção de operar um milagre na nossa vida, porque ele sabia daquilo que nós precisávamos, porque ele ele nos viu ali lavando as redes ali e viu que nós não pescamos nada. Então ele se interessou por nós. Foi o que aconteceu. Jesus se interessou pela vida daqueles homens. E Deus está te dizendo nessa noite que Ele tem interesse na tua vida. Ele tem interesse na dificuldade que você está passando. Porque dentro da dificuldade que você está passando, Ele vai operar o milagre na tua vida. Ele vai entrar com providência na tua vida. Ele vai entrar com providência na tua vida. E diz aqui a palavra, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração apoderou-se dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão Pedro, não temas, doravante serás pescador de homens. Ou seja, Jesus ele tinha um propósito naquela pesca.
Jesus tinha um propósito naquela pesca. Jesus estava ali, alistando ali aqueles homens ali, né, como seus discípulos ali, e arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Quer dizer, depois de todo aquele evento, de todo o milagre, eles largaram tudo, eles pararam de ser pescador de peixe, para serem pescador de homens. Eles foram lá aprender com Jesus como seria, né, para o futuro, né, porque Jesus falou, ó, eu vou fazer de você, Pedro, pescador de homens, ou seja, vamos lá que eu vou te discipular, eu vou te ensinar e depois você vai ser pescador de homens. Não só Jesus, como os outros discípulos também, os outros discípulos de João também que estavam ali, né, acompanhando Jesus. A gente vê nesse texto, né, como é tremenda a obra do Senhor na vida do ser humano. Assim também a obra de Deus na nossa vida. Deus, ele chama você para uma grande obra. Ele atua com eventos miraculosos na tua vida e ele te chama, né? Ele te chama para cumprir a promessa que ele tem na tua vida. A promessa que Deus tem na nossa vida não é somente as coisas materiais. As coisas materiais, elas são secundárias, porque o principal é a nossa salvação. O principal é a tua salvação, você que está me ouvindo. É o principal evento que Jesus tem a efetuar na nossa vida, é a nossa salvação. Foi o que Jesus fez ali. Jesus fez o quê? O evento, né, do milagre, aquilo que eles precisavam. Jesus, o quê? Ele saciou a fome deles e Jesus também preencheu a alma deles ali, né? Preencheu ali a vida daqueles homens que estavam cabisbaixos, tristes e decepcionados com a pesca, né, que eles fizeram e que não foi pescado nada, eles não conseguiram pescar nada, mas Jesus veio ali para mostrar para eles que com ele, na vida deles, tudo poderia acontecer, as suas necessidades seriam supridas, e Jesus, ele os chamou não somente para que a vida deles fosse alcançada e salvas, mas para que também os discípulos fizessem a mesma coisa que Jesus fez com ele. E é assim que Deus nos chama. Deus me chamou para suprir sim a minha necessidade, mas para fazer de mim também um pescador de homens, um pregador da palavra dele, para levar a salvação a você que está me ouvindo agora, a salvação àqueles que eu encontro na rua, a salvação àqueles que eu evangelizo, que eu falo da palavra de Deus, porque o principal evento na vida do ser humano é a salvação. Como diz o texto, para nós estarmos encerrando, em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a saber, Jesus Cristo, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é preciso acreditar no Filho de Deus. É preciso acreditar que o Filho de Deus veio em carne, entregou a sua vida na cruz do Calvário, deu o seu sangue para nos lavar, para nos remir da ira vindoura e nos dar completa salvação. Para isto ele ressuscitou o terceiro dia, para tomar as chaves, pegar as chaves no inferno, descer às regiões mais baixas da terra, tomar as chaves de Satanás, né? E hoje nós somos livres, nós temos a salvação em Cristo Jesus. Que nessa noite você receba essa palavra na tua consciência, na tua mente e no teu coração. E deixa que, através da pessoa do Espírito Santo, ele possa operar na sua vida. Porque a obra de Deus, ela é paulatinamente, dia a dia, feita na nossa vida. Não é da noite para o dia, mas Deus vai trabalhando dentro de nós a cada dia. Como diz a palavra, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você começa a conhecer a palavra
começa a te libertar. Jesus diz mais: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. À medida que a palavra ela vai entrando em você, você vai meditando na palavra, vai buscando a palavra de Deus, ela vai te libertando e te levando à santificação. Receba essa palavra nessa noite e como os discípulos ali, seja um pescador e uma pescadora de almas para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus e amanhã estaremos de volta em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Amém.